Ó que o Senhor, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus capítulo 10, versículos de 26 a 33. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Podeis sentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez, boa noite a todos vocês. É com muita alegria que celebramos esta Eucaristia, no 12º domingo do tempo comum, celebrando a manifestação deste Deus maravilhoso, a sua graça, tudo aquilo que Ele opera, tudo aquilo que Ele faz por cada um de nós. Tanto a primeira leitura do livro do profeta Jeremias, quanto o Salmo, a leitura da carta de São Paulo aos Romanos, vão nos dando essa certeza, essa segurança do amor de Deus e do compromisso que nós devemos ter para com Ele. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciai-o. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Pronto, precisamos disso. É bem verdade que na nossa caminhada, nesta peregrinação terrena, passamos por dificuldades, constrangimentos, irritações, mas quem faz, quem trabalha, quem se coloca à disposição por meio do seu batismo a servir este bom Deus, por mais que ele seja injuriado, por mais que ele seja perseguido, por mais que ele seja morto, mas ele não pode perder a certeza e a esperança que Deus está sempre ao seu lado. É importante acreditarmos nesta palavra. É a palavra que vai nos transformando. Porque se realmente nós acreditarmos que Deus está do nosso lado, se confiarmos realmente nesse Deus, com certeza, nós não sentiremos dores, nós não teremos sofrimentos, mesmo passando pela dificuldade da vida. Porque tudo isso nós acabamos oferecendo a Deus como incenso, como louvor, como agradecimento, fortalecendo ainda mais o nosso espírito. O Salmo diz: atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Uma súplica. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Quando nós pedimos a Deus que nos atenda pelo seu infinito amor, nós estamos dizendo a Ele: Senhor, eu sei que sou pecador, reconheço os meus pecados. Muitas vezes a fragilidade de não acreditar na Tua palavra, de me deixar contagiar ou levar pelo medo, pelo desespero. Quantas vezes a ira já tomou conta? Quantas vezes eu falei do meu irmão, quantas vezes eu julguei o meu irmão, mas hoje eu estou diante de Ti, Senhor, para Te pedir, atendei-me, eu suplico, é o meu coração que eu estou entregando em Tuas mãos. E nós clamamos a Deus, pelo vosso imenso
amor. Quando dizemos pelo vosso imenso amor, é porque acreditamos mais uma vez que o nosso bom Deus está ao nosso lado. A segunda carta, a leitura da carta de São Paulo aos Romanos, na segunda leitura, diz assim: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. Aqui já dá para entender que a morte não é vontade de Deus. Tá? A morte não é vontade de Deus. Deus não quer a morte. Então, tanto que ao passar pela mansão dos mortos, ele ressuscita. Ressuscita para nos dar a possibilidade, o direito de alcançarmos esta graça. Então, o cristão que ouve esta leitura entende que a morte não é vontade de Deus. Muitas vezes nós caímos em tentação de irmos a um velório, de ir lá saudar uma família que passa por essa devolução de um ente querido e dizer: te conforma, Deus quis assim. Deus não quer. É a palavra mais... é o que nós não devemos, na verdade, dizer, é o errado. Tá? Nós não devemos dizer à pessoa: Deus quis assim. Deus não quer. Ou vocês já acham que Deus é tão mau que ele vai querer que uma mãe sofra pelo um filho que morreu de acidente? Ou ele vai aceitar que um filho chore pela a morte do seu pai e de sua mãe? Não. Pelo contrário. Tá? A morte é consequência do pecado. Tá? A consequência do amor de Deus é a ressurreição. Aí São Paulo continua: e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Somos herdeiros do pecado original, do pecado de Adão e Eva. E ele diz: na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. Agora há lei, existindo a lei, então o pecado ele foi imputado. O pecado, na verdade, ele pode ser destruído. Ele é destruído quando nós aceitamos a vontade de Deus, porque conhecemos essa vontade por meio da Sagrada Escritura, tá? Por meio da misericórdia do Pai. E ele diz: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. Claro que não. A graça de Deus não se compara à falta de Adão, o pecado. A graça de Deus é muito maior. A graça de Deus, ela santifica, ela reúne as ovelhas que estão dispersas. A graça de Deus, ela te fortalece para que tu possas continuar caminhando, para que tu possas viver o amor, para que tu possas ser generoso e caridoso, misericordioso com teu irmão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Pronto. A graça de Deus. Só por Adão e Eva entra o pecado no mundo, por um homem. Mas pela graça, que é muito maior, é um dom gratuito. Dom gratuito é aquilo que Deus dá a cada um sem cobrar nada. Tá? Ele oferece, e se ofereceu, é o seu próprio oferecimento. E ele se oferece todos os dias na sua vida, todos os dias ele se oferece à sua família. Você que está em casa nos acompanhando, se você observar, todos os dias o Senhor está se manifestando, está se oferecendo a você. Mesmo quando você erra, o Senhor está ali ao seu lado. Ele insiste para que você volte o seu coração, volte o seu olhar, a sua vida para Ele. E nós, o Evangelho vai dizer, tá? Aquele porém que negar Jesus, que negar o bom Deus, que negá-lo diante dos homens, aceitando a proposta do mundo, aceitando o ódio, aceitando a falta de amor, aceitando a injúria, aceitando sendo omisso diante das necessidades do seu irmão, então esse está negando a Deus. E negando a Deus, ele será negado. Jesus diz: aquele que me nega diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Isso não porque Deus seja mau, pelo contrário. O homem, eu sempre digo, o homem e a mulher são obras boas do Senhor. Se não fosse assim, Deus não tinha se dignado a mandar o seu Filho único para morrer por nós, para resgatar-nos do pecado e da morte. Tá? O homem é obra boa de Deus. O que faz a diferença é a escolha. Nós escolhemos o pecado, nós escolhemos a fazer a vontade do Pai. Por isso, o nosso Deus, ele não impõe, ele propõe um jeito novo de se viver o Evangelho, um jeito novo de você se relacionar com o outro. Agora você tem que abrir o seu coração. Felizmente tem cristão católico que insiste permanecer no erro, insiste permanecer no pecado, ainda justifica: eu sou humano, eu sou humano. Sim, você é humano, mas o pecado é desumano, tá? O pecado te destrói. Tem gente que justifica
Ah, eu sou católico, mas eu odeio, né? Odeio fulano. Então não é católico não. Não é católico. E quando você diz que odeia o seu irmão, quando você julga o seu irmão, quando você levanta falso testemunho ao seu irmão, você está diretamente negando a Deus, tá? Você está negando Jesus diante do outro. E a negação é exatamente você se afastar daquilo que Deus te propõe. E quando eu revelo o Senhor? É quando eu aceito o outro, quando eu respeito o meu irmão, quando eu sou capaz de estender as mãos ao meu irmão, quando eu sou capaz sim de rasgar o meu coração para poder perdoar aquele que me fez, que me ofendeu, aquele que porventura me machucou. Tudo isso é um sacrifício na vida do cristão. E se o cristão não se oferecer, tá? Se o cristão não se oferecer a Deus, ele não conseguirá alcançar a vida eterna. Pois Jesus diz, tá? Não tenhais medo dos homens, pois nada de encoberto que não seja revelado, e nada que há de escondido que não seja conhecido. Então, isso quer dizer o quê? Que nós não podemos esconder nada de Deus. O cristão não pode ter duas máscaras, apesar de a gente estar na pandemia, né? Então, os cristãos não podem ter duas máscaras. Tá? O cristão não pode ter duas caras. O cristão tem que ser, como ele age na terra com o irmão, ele tem que ser com Deus. Então, não adianta o cristão, tem aquela música que diz, não adianta vir à igreja e fazer tudo errado, né? Não adianta você rezar, não adianta você se mostrar, não adianta você dizer que é católico, não adianta você dizer que é devoto de Nossa Senhora, se no dia a dia, tá, naquilo que o Senhor te pede, tu não é capaz de fazer, ou não quer fazer. Esse é o cristão de duas caras, né? Aquele que diante de Deus, ele faz uma carinha de santo, né? De santo, humilde, até na oração, ele faz aquela oração achando que está enganando o Senhor Jesus, achando que ele está enganando Deus, mas Deus conhece. Então ele diz, olha, não há nada de escondido que não seja conhecido, e não há nada de encoberto que não seja revelado. O sexto mandamento da lei de Deus, não pecarás contra a castidade. O que é ser casto diante do Senhor? É ser transparente, tá? É ser transparente, é ser limpo, é ser limpo. É como você é por dentro, você se torna por fora, tá? Você se mostra para o outro verdadeiro. Deus quer a transparência, Deus quer um cristão verdadeiro. Por isso, o cristão não pode, repito, ter duas caras. Tem que ser. Se eu sou católico na igreja para rezar o texto, eu serei católico na rua para testemunhar. Eu serei católico no meu trabalho. Eu amarei Deus na minha escola. Eu serei capaz de amar a Deus e ser um sinal dessa graça em todos os ambientes que eu entrar. Então não adianta dizer eu sou católico na igreja e fora dela eu não sou. Eu amo a Deus na conveniência. Eu gosto de usar muito essa palavra, na conveniência. Quando me é conveniente, eu amo a Deus. Quando me é conveniente, eu ajudo o meu irmão. Vocês já imaginaram, irmão, irmã, que você que está em casa, nós que estamos aqui na igreja, se Jesus também fizesse como a gente faz, tá? Quando você pedisse para ele, o Manel aqui que toca com a gente, Senhor, eu preciso me curar, eu preciso... Aí Jesus disse, Manel, agora não. Não me é conveniente te curar. Vou curar outro, né? Que parece-me que é mais conveniente. Você ficaria como? Chateado, né? Ah, Deus não faz nada por mim. Tem católico que diz isso, né? Fica murmurando. Deu uma dorzinha de barriga, eu vou morrer porque Deus não me ama, né? Deu uma febrezinha, isso é porque Deus não está comigo. Será que é assim? Será que é assim? A gente vê muita lamentação hoje do católico, falo dos meus, né? Em função dessa pandemia, né? Que é haver muita lamentação. Ah, eu estou apavorado, ah, eu vou morrer. Aí eu fico me perguntando, onde é que está Deus condenado no teu coração? Hein? Onde é que está Deus? Eu vou morrer, eu sei que eu vou morrer também. Vou morrer porque a morte, acabou de dizer, né? A leitura, entrou no mundo pelo pecado, por Adão. Aí eu sei que eu vou morrer. Mas eu sei que a morte que eu temo, eu como cristão católico, não só como padre, mas como cristão católico, é esta que Jesus fala no Evangelho. É aquela que pode fazer com que você destrua a tua alma e o teu corpo no inferno. É essa a vida que eu não quero. É essa a morte que eu não quero. Essa é a morte que nós não devemos querer. Nenhum cristão. Essa do corpo, Jesus fala no Evangelho, não tenha medo de quem destrói o corpo. O importante é que tu não perca a vida eterna. O importante é que teu espírito, a tua alma e o teu corpo não sejam jogados no inferno, porque tu escolhe fazer isso. Então nós devemos ter um pouco mais de coragem, tá? Aquilo que o Evangelho fala. Não tenhais medo. Não tenhais medo. Por que eu não devo ter medo, padre? Porque eu estou com Deus.
Primeira leitura já nos diz, tá? Porque o Senhor está ao meu lado. Eu confio em Deus. Confio. Estou passando por essa dificuldade, por essa pandemia, de repente a minha família foi atingida, devolvi a Deus um ente querido, meu coração está machucado, está triturado, mas não é isso que vai me fazer murmurar ou esbravejar contra Deus. Não é isso que vai me fazer trocar de religião. Não é isso que vai me fazer eu não acreditar mais em Nossa Senhora e nos meus santos. Pelo contrário, quanto mais machucado eu estiver, mais confiante eu serei. Essa é a proposta do Senhor. Quanto mais tu precisar dele, mais ele vai te ajudar. Mas tu tem que te manifestar. Tem que confiar. O cristão confia pouco em Deus. Confiar mais em Jesus. Ter mais coragem. Tá? Coragem não é você não tenha medo. O Senhor diz, não é você pular do monte achando que Jesus vai botar a mão para te ajudar. Porque isso é tentar o Senhor teu Deus. Agora eu sei que eu estou passando pela pandemia, eu não vou me pôr em risco e nem pôr os outros também. Né? Isso aí é honestidade. Isso aí é ser sério diante de Deus. Agora eu não vou levar a minha vida em função da doença. Conversava um dia desse com um psicólogo, e eu dizia a ele e ele me disse na verdade, padre, a pandemia vai passar, mas tem gente que vai viver só em função dela. Tem gente que vive só em função do coronavírus, né? Tem gente que só vive, se não existir o coronavírus, acho que não existe mais certas pessoas. Porque a vida da pessoa, de certas pessoas, é o coronavírus. Se não tiver nem... Eu até brinco com o pessoal da Pascom, se não tiver nenhum relatório daquele do município, tá? Sobre o estado, de como está a cidade, Zedoc, quantos casos... Tem gente que parece que não consegue encontrar outra coisa. O dia que não aparece aquele relatóriozinho, parece que não tem nada para a vida. Mas a gente vê a felicidade de muitos quando falam. Nós temos 2.000 e poucos casos de pessoas contaminadas. Aí eu pergunto, quantos tem os curados? Ah, não sei. Será que é só doença? Será que Jesus não está operando na nossa vida? Né, mano? Será que Deus não está operando? Quantos curados nós temos? A gente só vê 35 mil mortes. E os curados se recuperaram? Aqueles que não são melhores do que os que morreram, mas que é uma manifestação da graça de Deus também, curando. Então nós temos que ter cuidado para não valorizar mais aquilo que o mundo está nos oferecendo. Isso é um oferecimento do mundo, tá? Não é de Deus. Eu sou contra mesmo, veemente contra quem diz que isso aqui é castigo de Deus. Não é castigo de Deus. Deus não castiga. Nós recebemos o castigo em função das nossas escolhas, do nosso comportamento, daquilo que nós fazemos para o outro. E não é Deus. Deus é um juiz justo. A justiça de Deus não é igual à nossa. Porque a nossa justiça entende dessa forma. Tu errou, tu tem que pagar. Né? Tu errou, às vezes nem erra, mas tem que pagar. A justiça de Deus não. A justiça de Deus tu vai pagar. No pecado, no perdão existe a pena e o perdão. Você é perdoado por Deus, que Deus, se tu abrir o coração, Ele vai te perdoar, não vai ficar jogando na tua cara, não vai ficar te maltratando. Pelo contrário, você pede perdão, Deus te perdoa, mas tem uma pena. É justo que você pague, tá? Porque Ele é um juiz justo. Agora, pandemia, esse vírus não é obra de Deus. Não vamos colocar Deus, né? Não vamos demonizar o nosso Deus, a ação do nosso Deus. Pelo contrário, reze, tá? Jesus diz, olha, até os fios de cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Isso manifesta o quê? Um cuidado de Deus, né? Cuidado de Deus, Deus que cuida. Tá? Se cada cabelo da gente é contadinho, tá? Deus cuida. Ele sabe então a nossa vida, né? Ele sabe quem somos. Ele gosta, Ele nos ama assim. Mas Ele espera que a gente também retribua, tá? Não porque Ele precise, mas é uma forma da gente se oferecer a Ele. Dizer... Quando nós falamos das ovelhas perdidas, que o bom pastor deixa 99 e sai atrás de uma, sempre quem trabalha com animal sabe, ou quando a gente vê aquelas grandes catástrofes, que caem em prédios, soterram as pessoas, tem um momento que o corpo de bombeiro para, todo mundo silencia para ouvir, né? Para ouvir, aquele que está soterrado. Assim Jesus faz com a ovelha perdida. Chega um momento que ele para ouvir, se ela grita, se ela pede socorro, se ela dá um sinal que quer ser resgatada. Ele para ouvir. É essa hora que nós devemos manifestar a nossa oração, o nosso amor, nos oferecer a Deus. Quando nós fazemos isso, como canta o Salmo, atendei-me ao Senhor pelo vosso imenso amor, é o sinal da ovelha perdida para o seu bom pastor, dizendo, eu estou aqui, quero ser encontrado por ti. Mas quando a ovelha se esconde, quando a ovelha deixa o medo ser maior do que a confiança no pastor, fica difícil de ser encontrada.
fica difícil de ser resgatado. Fica difícil, muito difícil para o pastor. Então nós temos que mandar um sinal ao nosso bom pastor. E ele hoje nos ensina, tá? Que a nossa aquilo que nós fazemos no dia a dia, o que nós fazemos para o outro, a relação que nós estabelecemos com o outro, é que vai dizer para o nosso bom pastor, para esse bom Deus, se nós queremos ser resgatados ou não. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu